Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje estaremos falando sobre o pai da mentira, Satanás. E já eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 44. Então é interessante nós notarmos aqui, lá em João 8 e 44, Jesus diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus tem nos dado assim uns exemplos através da Bíblia e mostrado o caráter assim de Satanás. Irmãos, é interessante nós notarmos também, quando nós vamos lá no João capítulo 8, quando você volta um pouquinho, a partir do verso 28, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muito creram nele. A partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão. Contudo, procurar matar-me? Porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes o vosso Pai. Então eles responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ou seja, eles deveriam crer pela fé que aquele Jesus que estavam falando ali era o Messias que seria enviado. A partir do versículo 40 agora. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é interessante Jesus, diante dos fariseus, diante dos religiosos daquela época, ele falou que veio da parte de Deus. Então Deus era seu pai e que ele falava da parte de Deus e que ele trazia a verdade. E Jesus comparou aqui esses fariseus que eles não seriam filhos de Deus, porque espiritualmente eles não reconheceram o Messias verdadeiro como Salvador de suas almas. Então Jesus disse que eles, na verdade, eram filhos de Satanás, ou filho do diabo, porque eles estavam dando voz ao diabo. É interessante que a conduta deles revela o caráter deles, de quem eles são filhos. Então eles são filhos de Satanás. Porque na verdade Satanás sempre teve rivalidade com Jesus Cristo, sempre quis criar guerra com Deus, com Jesus Cristo. Porque sabia que Jesus viria ao mundo e procuraria salvar todos que crescem nele como Salvador.
Mas assim os religiosos têm dado ouvidos à voz de Satanás para que eles não dessem crédito assim à verdade. Então Jesus disse para aqueles que disse a Jesus que criam nele, mas eles não estavam permanecendo em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo viu que a conduta deles não vinha do Pai, ou seria da verdade, mas sim da mentira, onde eles ouviam mais Satanás. Então Satanás de alguma forma tenta influenciar as pessoas para roubar, para tirar do coração dela aquela semente da verdade. Então se ela não criar uma raiz, ela passa assim colher daquele crescimento daquela palavra, daquela raiz, do seu próprio proveito, da sua própria vontade. Ou seria, não estaria dando ouvido mais à verdade. Lembra quando Paulo disse que nos sinais as pessoas encheriam o ouvido daquilo que lhe agradaria e não da vontade do Pai. E assim essas pessoas iam sendo guiadas, na verdade, por espíritos demoníacos ou por falsos ensinos. E é assim que Deus está nos alertando para que possamos estar firmes na fé e seguindo assim a sua vontade. Quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2, a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, é interessante. Então mostra aqui a conduta de um verdadeiro cristão. Se a pessoa é salva por Cristo e é obediente à palavra de Deus, obediente a Cristo, então ela tem que ser imitadora de Deus como filhos amados. E deve andar no amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício em aroma suave a Deus. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez a vontade do Pai, e assim nós, como fomos gerados por Deus, então nós devemos fazer assim a vontade de Deus e não do diabo. E é interessante notarmos também algo para considerarmos, que Jesus diz assim, que Satanás ele foi homicida desde o princípio. Então Jesus estaria se referindo a Adão e Eva, quando Satanás assim tentou os dois. Então ele foi homicida, então ele matou algo espiritual que tinha nele. Então eles quebraram esse elo, essa ligação entre Deus e os homens. Então por isso que Jesus veio para religar essa união entre o homem e Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o homem não consegue chegar até Deus. Então ele precisa estar ligado em Cristo para se ligar a Deus. Então é interessante notarmos que a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio. Então ele sempre procurou fazer a maldade. Ele é mentiroso. Então, como nós conhecemos a história, lá em Gênesis capítulo 2:17, Deus dá uma ordem para não comer do fruto do bem e do mal. Essa árvore também estava no jardim do Éden, onde Deus colocou o homem e a mulher. Então ali eles poderiam comer de todos os frutos, como nós conhecemos a história, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Isso é uma ordem de Deus. Então talvez isso tenha incentivado a comer do fruto, porque eles queriam ter um conhecimento a mais, ou deram ouvido a Satanás. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 24, Deus os amaldiçoou, e amaldiçoou também a terra, por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então assim nós sabemos que o pecado entrou no mundo, e assim é mais fácil dar ouvido à mentira do diabo do que à verdade de Deus. É interessante também, irmãos, notarmos que Caim também tem partido por esse lado, né? Ele matou o seu irmão, Abel, como nós sabemos e conhecemos a história. Foi o primeiro homicídio. Então, da mesma forma que ele matou espiritualmente, que
Satanás matou espiritualmente Adão e Eva, fazendo que ele desobedecesse a Deus, Satanás veio também de uma ação física, fazendo que Caim desse ouvidos aos ensinos errados de Satanás, para que ele desobedecesse a Deus e matasse assim o seu irmão Abel. Então nós conhecemos a história também que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Então Caim pegou dos frutos, que era normal na existência, e Abel pegou assim do primogênito do seu rebanho e da gordura. Então foi algo aceitável por Deus em relação a Abel. E a Caim Deus rejeitou porque no campo já existiam os frutos, porque Deus fazia assim crescer, e ele foi e colheu sem um sentimento por Deus, sem uma vontade que Deus provavelmente tivesse colocado. Certamente não está registrado na Bíblia, mas Deus provavelmente deve ter falado de que maneira Deus gostaria de ser agraciado com uma oferta. Então, certamente Abel viu, então isso não foi de uma bondade que nasceu de Abel, não foi assim dos seus desejos melhores ou bom, porque ele era mais fiel ou agradável. Certamente sim, ele dava ouvido a Deus, sendo assim fiel a Deus, e tem assim oferecido a melhor oferta. Como eu disse, talvez aqui não esteja registrado, e a gente vê que não está mesmo dessa forma, mas provavelmente como Deus conversava com eles, deve ter pedido para ele como seria uma oferta agradável a Deus. Então nós entendemos aqui na Bíblia também, porque Deus conversou com Caim, perguntando: Caim, cadê o seu irmão? Então Caim disse assim: olha, eu não sou o protetor do meu irmão. E deveria ser, né? Porque ele era o irmão mais velho. Então nós entendemos que Caim passou a dar ouvido a Satanás, que matou seus pais espiritualmente, e agora ele iria matar o seu irmão fisicamente. Então isso foi um homicídio. Então nós vemos o interessante quando se trata de princípios, né? E quando se trata desde o início, o que Satanás tem feito? Tem destruído famílias, tem destruído as pessoas e tem colocado as pessoas contra Deus. O ser humano, ele é bom? Não. O ser humano é mau. Nós somos maus. Nós temos maus pensamentos, porque nós herdamos do nosso pai, Adão, da nossa mãe Eva. Mas nós sabemos que Satanás aproveita da situação para que possamos desobedecer a Deus. Então eu não pouparia Satanás em nenhum momento. Eu acho que o ser humano ele é pecador porque dá ouvido. Mas Satanás tem uma grande culpa nessa história e uma grande participação. Em tudo que você vê tem ação dele. O que nós devemos fazer como humano, tendo conhecimento de Deus, é não cairmos na cilada de Satanás. Aí assim nós obedeceremos a Deus. Mas em tudo Satanás fará para que desobedecemos a Deus e fará que muitas pessoas se tornem homicidas, ladrões, roubadores e que passam sim a desobedecer a Deus a todo o momento. Então é interessante nós notarmos isso. E eu gostaria também de estar lendo lá em João, que João dá um bom exemplo espiritual também. Quando nós vamos lá em 1 João, né, nós vemos algo interessante da palavra de Deus. Porque João, ele nos apresenta uma visão espiritual que devemos considerar. Ele faz uma comparação exemplar do amor verdadeiro, apontando a mentira, a falsidade. E usou Caim, que era filho do maligno, ou que tinha os ensinamentos de Satanás, né, que assassinou assim o seu irmão. Então, nós pegamos esse exemplo que nos serve também para os dias de hoje.
Lá em 1 João, a partir do capítulo 3, e o verso 11 diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então é interessante notarmos isso, porque João ele diz assim, que desde o princípio, é interessante, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Então João coloca assim aos irmãos da época que falam assim, olha, desde o princípio do evangelho que vocês ouviram, se mantém firme nele. Aí ele pegou como um exemplo de Caim, falando assim, não como Caim, que era do maligno. Então a gente vê que naquele tempo, no princípio, se os pais, se Adão e Eva tivessem ouvido Deus no começo do fruto, então certamente não haveria dor, pecado, morte neste mundo. Então seria um mundo abençoado. Então nós vemos que isso se faz uma comparação. Aí depois Caim foi, depois que o pecado entrou no mundo, ele foi e matou assim o seu irmão, dando ouvido ao demônio, ao diabo, dando ouvido à mentira. Por quê? Por causa da... João diz aqui, porque as suas obras eram más. Então é interessante nós notarmos isso, porque nós passamos a entender, o que Deus nos ensina. E o que Deus, ele desde o princípio tem ensinado, ele tem ensinado também o amor a Caim, o amor a Abel, o amor a Adão, o amor a Eva, mas eles não têm assim abraçado. Então devemos notar bem aqui, quando João faz essa comparação, que Caim é filho do diabo, e nós vemos também as suas obras más. Então nós vemos o ódio que Caim teve, nós vemos as obras más que Caim teve. Então a gente vê a falta de amor que ele teve para com seu irmão. Então essa é uma das características, irmãos, espiritual que devemos estar atentos. Então a falta de amor, o homicídio, que isso pode ser considerado também como ódio. João diz assim, aquele que odeia seu irmão é comparado como um homicida, e é assim que Satanás foi. As más obras. Então devemos sempre, com as coisas de Deus, estar sempre obedecendo e sempre dando esses bons frutos. Os verdadeiros cristãos vai mostrar esse amor para com Deus, não vai mostrar o ódio e nem deve mostrar as más obras, mas sim as boas obras. Então devemos estar atentos assim ao que Deus tem nos ensinado, para que possamos estar firmes. E nessa lição espiritual que João nos dá, aí quando nós vamos para o capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provais os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e é presente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então é interessante a gente ver esse lado espiritual também, que João registra, porque os falsos profetas, eles vêm assim dando ouvidos ao diabo, ao maligno. E aí João, se nós voltarmos aqui lá em 1 João capítulo 3, versículo 24, diz assim, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele.
e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então Jesus disse que enviaria o Consolador, isso está lá em João capítulo 14, versículo 16, que é o Espírito Santo. Então ele permanece em nós. Então é isso que João faz uma comparação. Então, em relação ao Espírito Santo que vive em nós, ele compara muitos espíritos. Olha, provar os espíritos, ou seja, os ensinamentos que vêm, porque tem muitos falsos pastores, muitos falsos irmãos que têm vindo com ideias, com doutrinas falsas e fazendo assim alguns irmãos se desviar da verdade, ou alguns irmãos que estão em dúvida sair do caminho da fé, do caminho da verdade. Então, por isso, devemos nos manter fiéis, assim, e dar sempre ouvido à palavra de Deus, para não cair nesses ensinos demoníacos. Então, nós vemos a nossa conduta. Como deve ser a nossa conduta? Nossa conduta deve ser como Tiago, ele fala lá em Tiago, capítulo 4 e 7, diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, essas são as nossas defesas perante o nosso inimigo. Pedro também, lá em Pedro, capítulo 5, 8, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Então, devemos resistir firme Satanás na fé, ou seja, na palavra, a fé uma vez recebida. Então devemos estar vigiante e firme na palavra de Deus, e não dando ouvido a espíritos e a ensinos enganadores. Então o diabo vai querer fazer de tudo para tirar você da presença de Deus e da vontade de Deus. Paulo mesmo tem falado para os irmãos, se eu não me engano, parece que os irmãos de Colossenses dizem assim: irmãos, eu tenho medo que, assim como Satanás enganou a serpente, engana vocês também com falsos ensinos. Então a gente vê que Satanás ele influencia muito pelos falsos ensinos e pela enganação, pela desesperança. Então as pessoas passam perdendo o foco de Deus, passa a não ter mais esperança, passa a achar que tudo Deus tem esquecido de nós, tem nos desamparado. E Deus não faz isso. Deus sempre nos amou e sempre está presente conosco. E Tiago também diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, a nossa fé. Perdão, isso é 1 João 4:4. Então, essa é a nossa fé, a vitória, os que vencem o mundo, ou seja, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, conhecemos a verdade, a palavra de Deus, e essa fé que nos ajuda nessa caminhada, nessa jornada. Eu gostaria de estar lendo Tiago também, capítulo 4 e 8. Aí ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, sempre que nos humilharmos perante Deus, sempre que nos examinarmos perante Deus, através da Bíblia, as nossas condutas, então Deus, assim, nos exaltará. Mas primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus e dando ouvido a Deus. E devemos, irmãos, estar atentos, porque Satanás, ele tenta usar de qualquer forma. Satanás, ele sopra no ouvido das pessoas aquilo que não é para ser feito. Lembra quando com Pedro, Satanás soprou no ouvido de Pedro e Pedro falou para Jesus: Senhor, não vai morrer. Já pensou se Jesus não fosse morrer pelos nossos pecados? Todos nós estaríamos condenados. Então, nessa mensagem de hoje, o que eu gostaria de deixar é mais uma lembrança. Então, da nossa conduta com Deus, que nós somos filhos de Deus e devemos fazer assim a vontade do nosso Deus
que é o nosso Pai, e não fazer as obras infrutíferas, obras de pecado, de ofensas, obras de raiva, de ira ou de falsos testemunhos, que são obras satanais. E só para encerrar aqui, eu gostaria de estar lendo Tiago capítulo 3, diz aqui: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mentais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então a gente vê que essas ações de ódio, de raiva, de inveja, é demoníaca. Então Satanás, ele tenta de todas as formas lançar esse tipo de sentimento para que a gente possa cair nessa armadilha e desobedecer ao nosso Deus. E que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, e que possamos sempre estar lendo através da Bíblia para nos fortalecer e vencer dias maus. E rogamos pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, agora para todos sempre. Amém.